Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Oiê, tudo bem com vocês? Quem mais tá mega ansioso com a Copa do Mundo? Eu não preciso nem falar nada, né? Que o meu look já diz tudo que eu tô Copa Cor já toda, né? Bom, gente, o programa de hoje vai ser especial da Copa. Eu vou falar várias curiosidades para quem tá acompanhando, para quem gosta, enfim. Então, bora lá saber todas as curiosidades que essa Copa tá cercando. Bom, eu não sei se vocês aqui sabem, mas eu sou fanática por futebol. Meu time do coração é o Tricolor Paulista, isso eu não nego. Mas quando tem Copa, eu torço na mesma intensidade pro Brasil, lógico, né? Eu adoro futebol. E eu quero falar com vocês algumas curiosidades que estão cercando aí essa Copa do Mundo no Catar, que é um país muito diferente, com costumes diferentes, outra cultura. Então, bora lá, eu tô até com uma colinha aqui para não perder nenhuma informação. Bom, eu acho que vocês já perceberam por conta, né, dos jogos que passaram, a questão da tecnologia, como tá inserida nessa Copa, né, a questão do VAR e tudo mais. Eu até acho que esse assunto é um pouco polêmico, porque assim, no meu ponto de vista, o futebol com essa tecnologia toda, às vezes, na minha opinião, fica um pouquinho sem graça. Por exemplo, o tanto de gols que foram anulados e tal. Eu acho muito gostoso essa coisa do ser humano mesmo, do jogo, da energia, de toda essa festa e tal. E às vezes eu acho que a tecnologia acaba passando um pouco por cima disso. Qual é a opinião de vocês em relação a esse assunto? Vocês acham que é muito bom ter a tecnologia aí sempre ao lado do esporte? Ou vocês preferiam antes, quando era mais livre, mais humano, vamos dizer assim, né? A gente já tem acompanhado com o VAR, né? Já tá bem inserido aqui no Brasil, mas agora no Catar tá ainda mais tecnológico, né? Então, vamos lá. Esse Mundial, essa Copa do Mundo tá sendo a Copa mais cara já produzida, né? Então, o Catar, ele é um país bem pequenininho, né? A capital é Doha, onde está sendo sediada a Copa. E uma coisa interessante, né, é que assim, quando existe um evento esportivo desse nível, os olhos do mundo viram para esse lugar, né, para esse país. Então é uma forma de justamente o país dar uma alavancada, aparecer, mostrar o que tem de bom, mostrar os costumes e tudo mais, né? E o Catar é um país principalmente muçulmano, e é uma cultura, uma religião, costumes completamente diferentes dos nossos. Então eles têm algumas regras que a gente precisa seguir estando em território deles e tal. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente acaba, querendo ou não, dando uma estranhada, as regras que eles têm lá, por exemplo, de afeto, de mostrar afetividade. Aqui no Brasil, a gente é muito do abraço, de demonstrar afeto, de toque, sabe? Lá não pode, é proibido. Não pode demonstrar nenhum tipo de afeto, nem casais heterossexuais, nem homossexuais, nada, zero, é proibido. Outra tradição que a gente tem muito aqui, que é a questão de consumir, às vezes, uma bebida alcoólica com o jogo, né? Essa questão de ter a cerveja e tal, lá também é proibido, não pode vender bebida alcoólica em estádios. São lugares específicos lá para você consumir e você tem que ser maior de 21 anos de idade também. Então, assim, pensando na questão cultural, a gente tem que pensar principalmente, lógico, né? É muito diferente do que a gente está acostumado? É muito diferente da maioria dos outros lugares? Sim. Mas eu acho que quando a gente está se propondo a ir conhecer um outro país, uma outra cultura e tudo mais, a gente precisa manter o respeito e seguir as regras que esse país manda, né? Mesmo que a gente não necessariamente concorde com tudo que eles façam lá, a gente precisa dar esse respeito e obedecer,
porque as leis dele lá são muito rígidas também. Então, de repente, se você, sem querer, se você não prestar atenção, se você estiver lá e não estudar, entre aspas, tudo que você pode ou não pode fazer naquele país, você pode, às vezes, acabar numa cilada por coisas muito bobinhas, assim, sabe? Que são muito comuns no nosso dia a dia, mas que para eles são, nossa, não pode de jeito nenhum. Outra coisa interessante também, que é bacana de falar, é o que eu falei, né? O Catar é um país bem pequenininho. Então é muito diferente uma Copa sediada, por exemplo, na Rússia, aqui no Brasil, que é um país muito extenso, que os jogos foram em vários estados diferentes, para lá. Os estádios, eles estão localizados a um raio de 10 quilômetros. Então, isso é muito interessante se você for pensar, porque poupa muito viagem e o cansaço também dos jogadores. Então vamos pensar que aqui no Brasil teve jogo em São Paulo, no Sul, depois teve jogo na Amazônia. Então essa questão do trajeto é uma coisa que dá um cansaço, que exige um pouco mais. Então lá no Catar, querendo ou não, os jogadores conseguem descansar mais, treinar mais, porque eles viajam muito pouco. Pensando também na questão de tempo, né, que vai durar, se o Brasil conseguir chegar até a final, são basicamente 33 dias que o Brasil vai ficar lá no Catar, a seleção. Então também isso é muito interessante e essa é a última Copa que vai ser feita de acordo com o número de seleções que a gente tem hoje em dia. Se eu não me engano, são 32 seleções. No próximo evento, na próxima Copa que tiver, esse número já vai aumentar. Então, a gente vai ter um modelo diferente de campeonato, de evento esportivo também, que eu acho muito interessante. Se você assistiu à abertura da Copa, foi também marcada por essa questão da tecnologia, foi bem interessante. E é muito interessante também pegar um contraponto do discurso que eles fazem e da maneira como eles vivem lá, né? Como eu disse, eles têm leis muito restritas, eles são muito exigentes, mas apesar de tudo, o tempo todo eles ficam colocando a questão de abraçar a diversidade, da globalização, de todos unidos e tudo mais. Foi muito bacana porque na abertura uma das pessoas que estava lá, que fez discurso e tal, foi o Morgan Freeman, que é um ator norte-americano reconhecidíssimo, junto com o influencer lá do Catar, que também tem uma super... ele é super reconhecido ali nas redes sociais deles também. A música oficial da Copa também foi muito interessante, contou com um artista sul-coreano, então também abordando essa questão de diversidade, de unir os povos e tudo mais. Acho engraçado até e bacana a gente até relembrar as músicas da Copa, né, que sempre são aquela coisa que viraliza, sempre tem dancinha e não sei o quê. A minha preferida de todas, eu não vou negar, foi a Waka Waka da Shakira, quando foi a Copa na África. Eu amei, amei, amei. Pra mim é a melhor música da Copa até hoje. Mas a gente teve aqui a da Cláudia Leite com o Pitbull. Tivemos também a outra música do Skank também, se eu não me engano, da Coca-Cola, que viralizou bastante na época da Copa também. Então, normalmente é sempre um ambiente de muita festa, a música junta, vai juntando as culturas, vai comunicando de uma forma diferente. E essa, pra mim, é a maior graça de um evento esportivo, e esse para mim é o espírito esportivo, você justamente conseguir aliar essas culturas diferentes, vários países, várias línguas, e tá todo mundo junto ali pelo esporte, por uma coisa saudável e tudo mais. Eu acho isso muito bacana. Outra coisa que eu acho que também é interessante falar, né, é que o Catar não tem uma tradição com o futebol. É engraçado pensar isso, sendo que é um país que está sediando a Copa, e todo país que é sede da Copa já está automaticamente classificado. Mas, na verdade, o esporte do Catar é o cricket. Então, é interessante, eles realmente quiseram sediar lá a Copa para realmente o mundo abrir os olhos para o país, né? Que é um país
que tem um clima também muito diferente. Outra coisa que está acontecendo de diferente esse ano é que a Copa normalmente acontece no meio do ano, é sempre época de férias, né? Normalmente aquela bagunça toda, época de férias de escola, pelo menos na minha época. E agora está sendo nessa época de final de ano por conta do clima. Agora é inverno no Catar. E só que mesmo lá no inverno ainda é muito quente. Como é deserto, de dia as temperaturas sobem muito e de noite as temperaturas descem muito. Então tem toda essa questão, desde o clima até também com o fuso horário, que é totalmente diferente do nosso, né? E outra coisa também que tem a ver com essa questão da tecnologia lá, além da questão dos estádios, da questão tecnológica do funcionamento dos estádios, lá foi criado o primeiro estádio desmontável. Então a gente vê também essa questão pensando um pouco na sustentabilidade, porque pensa, se aqui que é o país do futebol, os estádios que foram feitos para a Copa foram assim, ou realocados para ser outra coisa, ou então são pouquíssimos jogos que tem, às vezes alguns estádios ficaram totalmente abandonados. Num país que não tem nenhuma tradição de futebol, é muito interessante pensar nessa questão de estádio desmontável, porque senão vai ficar lá para os camelos jogarem futebol, né? Então é muito interessante pensar nesse planejamento aí pós-Copa para não ficar um monte de estádio lá para ninguém jogar, né? Então eu acho que é muito interessante, eu tô muito animada, eu adoro esse clima de Copa. E, inclusive, no próximo bloco que vocês vão ver já, eu fiz uma maquiagem inspirada na Copa, com tudo que tem direito, com todas as cores, com pedraria e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem ligados que já vai ter o tutorial da maquiagem pra Copa pra torcer muito. Vamos lá, Brasil! O Fla Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Fla Gastronomia. Venha e se surpreenda! Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta. Você já ouviu falar em hipnoterapia? Tem algum interesse? Tudo relacionado com a emoção, depressão, ansiedade, pânico, a hipnoterapia pode te ajudar. Você conhece? Gostaria de saber? Pode contar conosco. Quem disse que não dá pra torcer com estilo, né? Bora lá aprender essa make de Copa. Bom, eu começo fazendo aplicação de um primer de sombra, para a sombra poder pigmentar bem e ficar bem forte as cores que eu vou usar. Aqui no caso, no canto interno eu vou usar o amarelo, depois no meio eu vou usar o verde, fazer a transição, e depois no canto externo o azul.
Então a primeira coisa que eu faço é justamente pegar o amarelo, depois eu pego um tomzinho bem clarinho de verde para fazer essa transição e depois um tom mais escuro para fazer esse degradê aí do amarelo para o verde, tá? Depois eu vou esfumando uma cor na outra para dar justamente essa impressão de degradê. E faço a mesma coisa na parte inferior do olho, tá? Então eu pego desde o amarelo até o verde e vou fazendo junto a parte de cima da pálpebra com a parte inferior. E aí eu vou aplicando bastante para a cor pigmentar bem. E depois ali na parte externa eu vou pegar a cor azul, uma sombra azul, e aí vou puxando para fazer esse alongamento no olhar. Então eu vou depositando a sombra para ela pigmentar bem e depois eu vou esfumando para ela poder misturar com o tom de verde para ficar bem legal o degradê e também para deixar esfumado para misturar uma cor na outra e ir alongando esse olhar. Não tem problema se ele ficar um pouco borradinho embaixo, porque depois a gente vai apagar, tá? Então, o que eu faço depois? Eu peguei um delineador branco e aí eu fui delineando toda a parte ali do meu côncavo, tá? Pra fazer mesmo uma separação. Eu achei que ia ficar um resultado bacana. Então, é um delineado gráfico que chama, né? Então, eu peguei esse delineador branco e fui fazendo um delineado ali na parte de cima para sair um pouco, né, da questão do gatinho, de fazer só um delineado rente aos cílios. Então, para deixar uma coisa diferente e também para o delineado branco dar uma boa realçada, eu resolvi fazer dessa forma. E aí, eu peguei e fiz ali a parte toda do côncavo, puxei um pouquinho ali para o canto externo na sombra azul e depois fiz uma linha de encontro com a parte ali externa do olho, como se fosse mesmo um gatinho. Então aí dá pra ver que eu peguei, né? Eu puxei uma linha até ali o canto externo nos meus cílios, né? Bem rente ali a pontinha do olho. E eu achei que ficou bem bacana, né? Porque ele também ajuda a dar uma alongada no olhar. Então aí eu dei uma segunda mão para o branco ficar bem aparente, né? Nas cores da sombra aí, mas eu achei que ficou bem realçado o tom do delineado. E fui dando só uma puxadinha, uma leve puxadinha. Depois eu passei um corretivo para poder acertar aí a sombra que deu uma caidinha na parte ali da maçã do rosto, né, com um corretivo e uma esponjinha, e fui deixando bem certinho e depois eu puxei só mais um pouquinho o azul. Depois da parte de contorno, né, eu resolvi fazer primeiro o olho, porque vocês já estão acostumados a saber como é que eu faço a minha pele, né, eu tinha passado uma base. Então aí eu vim com uma sombra marronzinha opaca para fazer a parte toda de contorno, né? Então parte da testa, ali a parte da maçã do rosto, a parte de queixo e maxilar também, né? E do nariz também. Então lembrando que são essas as áreas para fazer o contorno. Se você tem esse interesse dentro da maquiagem de fazer um contorno, esses são os locais que são os adequados para fazer a parte de contorno escuro, né? Que a gente fala que é sombra e luz. Depois eu vim com um blush bem rosinha para na verdade retomar o tom de saúde, né? Que dá esse arzinho de saúde no rosto, de coradinha, né? Nada muito exagerado. Então eu sempre aplico nas bochechas e no queixo. Aí eu vim com um iluminador ali nas maçãs do rosto e também na pontinha do nariz. E aí vem a parte que tem que ter paciência. Eu fui colando as pedrinhas, primeiro os tons de amarelo em cima aí desse delineado.
e fui fazendo de acordo com a transição das sombras, tá? Essas pedrinhas que eu usei, elas já vêm com a colinha, porque elas são aquelas pedrinhas que normalmente é usado pra unha, ela é cartela. Então eu não precisei usar nem cola de cílios, nem fixador de glitter. Mas caso vocês peguem pedrarias que não vêm com cola, então a dica é usar ou cola de cílios ou então fixador de glitter. Como vocês podem ver, eu fui acompanhando, né, a transição de cores, então eu usei pedrinhas amarelas, verde claro, verde escuro e o azul, e fui fazendo todo o contorno do delineado com essas pedrinhas. E aí eu tinha umas estrelinhas também, que eu achei que combinaria, estrelinhas azuis, e aí sim eu usei o fixador de glitter e grudei as estrelinhas ali embaixo dos meus cílios. E eu não quis usar cílios postiço porque eu achei que ia ficar muito, e também para não sumir a cor da maquiagem. E aí eu misturei essas duas máscaras, porque eu gosto de dar uma boa alongada nos cílios, no olhar, e eu achei que essa mistura aí dessas duas máscaras deixa os cílios bem longo. Passei também a máscara nos cílios inferior, e gosto, né, desse efeitinho de boneca. E para finalizar, eu fiz o contorno, né, da boca, e finalizei com esse tomzinho aí de nude, de cor de boca, porque a graça o tchan é justamente o olho, né? Então eu não queria que nada roubasse a cena aí do olho, então finalizei essa maquiagem com esse tomzinho de batom. E o resultado eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado, e bora lá torcer pro Brasil! Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda! O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda! Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta. Você já ouviu falar em hipnoterapia? Tem algum interesse? Tudo relacionado com a emoção, depressão, ansiedade, pânico, a hipnoterapia pode te ajudar. Você conhece? Gostaria de saber? Pode contar conosco. Casablanca Decor está de cara nova. Lançamentos 2023 de cortinas e persianas já estão disponíveis para deixar a sua casa muito mais moderna. Essa, por exemplo, é a cortina Atena, feita em poliéster e sob medida.
Elegante demais, não é mesmo? Tudo aqui é personalizado e nós estamos à disposição para te atender. Anote aí, Rua do Retiro, 1272. Nós esperamos você. Franz Alimentos, um empório com carnes, espumantes, queijos, vinhos e cervejas. Cervejas são centenas para você escolher e com certeza tem aquela que vai atender ao seu paladar de exigência. Convidamos você e seus amigos para conhecer o que muitos já têm orgulho em poder dizer: eu conheço e é muito bom. Comemore!